Olá, seja bem-vindo a mais um programa Vale Soluções. Hoje vamos falar um pouco sobre a política, o movimento que ganha força sobre conscientização e renovação na política no país. Ao meu lado, o presidente do PRP da nossa região, Lincoln Augusto, que vai trocar algumas ideias sobre o avanço político no Vale do Paraíba, a importância das cidades e também sobre a conscientização da população. Lincoln, satisfação tê-lo aqui. Olá a todos. Olá, Rogério. Estamos aqui para debater as suas ideias, a ideia com todo mundo. O Brasil passou um processo muito importante, está vivendo isso ainda, durante praticamente todos esses últimos 3 anos. Nós acompanhamos inúmeras manifestações e discussões no nível nacional, estadual e também regional. Nosso foco é o âmbito regional. O Vale é uma região importantíssima para o Estado e também para o Brasil. É uma região metropolitana. Eu queria saber de você como é que você enxerga hoje os nossos municípios, como é que eles estão constituídos nesse processo? Ok. O Brasil, passa um momento delicado na sua história política e, com isso, nós temos reflexo aqui na nossa região. Então, é necessário hoje a renovação e ela tem que ser discutida, debatida, como isso tem acontecido dentro de todas as regiões do Estado e do país. Historicamente, no processo eleitoral aqui da nossa região, na última eleição para deputado, só para você ter uma ideia, 4 anos atrás, 353 candidatos de fora obtiveram votos só na cidade de Taubaté. 353 candidatos de fora. Isso é um número a ser considerado. Sem dúvida. E a cidade, por exemplo, não fez um deputado federal. Ela elegeu um estadual, mas não fez o federal. Por que as pessoas daqui, estou citando Taubaté, mas também é algo que a gente pode reportar para os outros municípios, acabam votando, distribuindo o seu voto para candidatos de fora, que muitas vezes nem conhecem a região e não vêm para a região, e não virão também ser eleitos? Com certeza. Só para você ter uma ideia, o Vale do Paraíba hoje tem 2 milhões de votos. E nós podemos fazer com tranquilidade de 3 a 4 deputados federais e estaduais. E isso não acontece. Eu acho que precisa-se dos candidatos do Vale uma ativa e determinada atuação para que ele seja conhecido, desenvolvido, um trabalho político no Vale, para que nós possamos ter aqui os nossos representantes, porque realmente é um absurdo outras pessoas de fora virem tomar os nossos votos. Eu me recordo, acho que na eleição retrasada, Lincoln, se não estiver enganado, quando Clodovil foi candidato, se elegeu, Clodovil ele chegou a ser o 2º candidato mais votado em Taubaté, por exemplo, sem ter vindo a Taubaté. Isso, tendo apenas uma casa de praia em Ubatuba. E por muito tempo até ele falecer. Realmente isso é um fato que nós precisamos mudar. E acredito sim que nessa eleição, com a nossa pré-candidatura agora e futuramente a candidatura, nós possamos desenvolver um trabalho dentro do nosso vale para resgatar esses votos e, se Deus quiser, sermos deputados. O Vale do Paraíba ele constitui uma importância histórica também muito forte, né? Sim. E as políticas hoje da região, como é que você vê os municípios, o trabalho que eles têm desenvolvido em termos de políticas públicas? Então, eu tenho certeza que tem que ter um desenvolvimento de políticas públicas voltada a essa população do Vale, visando mais segurança, educação, saúde, moradia com dignidade, trabalho com renda para o desenvolvimento maior do Vale do Paraíba. Você vê algum município avançando nesse sentido, município que se destaca hoje aqui? Eu penso que Pinda é a bola da vez. Está sendo administrada, está sendo bem trabalhada para esse desenvolvimento. Pode ser um exemplo para as outras cidades? Penso que sim. Porque a região metropolitana, de fato, ainda ela não se constituiu, né? Não teve aquele boom ainda que deve ter politicamente. E no desenvolvimento, inclusive, do Vale do Paraíba.
Na verdade, os municípios poderiam fazer um intercâmbio entre si, que seria interessantíssimo, né? Sim. Colaborarem mais entre si, né? Discutindo políticas, somando esforços, não é? Com certeza. E embora que já exista entre os prefeitos do Vale e da Montanha, né, uma associação para esse tipo de desenvolvimento. Da Serra da Mantiqueira, né? Da Serra da Mantiqueira. Para que exista um desenvolvimento maior disso. Então, eu acho que isso tem que ser mais abrangente, mais bem trabalhado para que isso aconteça. Né? Porque nós, geograficamente, temos uma condição privilegiada entre as duas capitais, o mar e a montanha. Então, é necessário que exista uma política bem direcionada para que nós continuemos ter o desenvolvimento e a participação no Vale do Paraíba. É importante que você citou, a localização hoje da região é importantíssima, né? Sem dúvida. Assim, tem cidades que são tidas como tendo as melhores localizações do país. Sim, sem pela dúvida. distância de São Paulo, Rio, Minas, Serra da Mantiqueira, Litoral. Mas me parece que ainda não é bem aproveitado isso. Parece-me que não, porque se você pensar que nós temos um grande trânsito, né, de pessoas que vêm e permanecem por um certo tempo em nossa região, eu acho que com um bom desenvolvimento, um bom trabalho, isso possa se ampliar e trazer muito benefício para a nossa região, do Vale do Paraíba. Um outro aspecto interessante, né? O Vale tem um potencial turístico fortíssimo. Fortíssimo. E você citou muito bem que existe um trâmite enorme de pessoas que vêm até a região, mas você não percebe nas cidades essa questão turística sendo trabalhada com profissionalismo. Ainda me parece sendo uma forma muito amadora por parte dos municípios. Você tem essa visão também? Sim, eu penso assim da mesma forma. E penso que isso nós devamos, lá na frente, trabalhar bem sobre esse aspecto. Vou chamar só um primeiro intervalo, Lincoln. Na sequência a gente volta para falar um pouco mais sobre a nossa região, falar um pouco mais sobre o Vale, a região metropolitana. Voltamos em instantes. Retornamos com o programa Vale Soluções, hoje falando um pouco sobre a discussão política na nossa região e sobre o potencial da mesma e a importância que ela tem. Estou recebendo o presidente do PRP, Lincoln Augusto, do PRP de Tremembé, que está discutindo conosco algumas questões importantes aqui no Vale. Lincoln, a gente falava sobre o turismo. O turismo é uma ferramenta importantíssima. Países do mundo hoje sobrevivem e se desenvolvem através do turismo. Você citou muito bem a Serra da Mantiqueira, Campos, Santo Antônio, São Bento. Temos aí as praias do litoral, Ubatuba, Caraguá, São Sebastião. Temos outros potenciais, o turismo de aventura, o turismo religioso, enfim, uma infinidade de atributos voltados para o turismo. Mas eu comentava com você que os municípios não conseguem se desenvolverem, constituindo as associações ou as próprias secretarias de turismo de uma maneira a trabalhar com esse público, né? Nós recebemos turistas de fora. Sim. Então, você não tem nas cidades, por exemplo, uma pessoa lá que vai conduzir falando uma outra língua, você não tem um incentivo para isso, né? Até na formação de mão de obra, que é importantíssima. Você não vê algo ainda a ser aproveitado nesse sentido? Sim, eu vejo, inclusive, que nós precisamos melhorar essa mão de obra, né? Porque nós, além de recebermos turistas do Brasil todo, nós recebemos de fora. Então, é necessário que isso seja bem elaborado para o desenvolvimento do nosso turismo, seja ele religioso, seja ele na serra, seja ele na praia, né, no mar, para que nós possamos ter mais trabalho, né, mais para o desenvolvimento do turismo. As prefeituras poderiam investir nisso, né? Criar um curso técnico, já se preocupar com isso. Especializado para essas áreas. Sim. Isso é fato. Por que é tão difícil se criar? É uma coisa que a gente se pergunta, né? Sempre, né? Evidentemente que eu acho, com o desenvolvimento hoje do turismo, porque na parte industrial nós estamos sofrendo algumas demandas de perda de trabalho, umas intempéries, né? de vagas de trabalho. Então, é necessário nós
começarmos a ver um outro lado, para que nós possamos recolocar essas pessoas que perdem seus empregos. Então, o turismo seria interessante. O turismo parece, não mais uma região onde tem um potencial enorme, que é uma região metropolitana, sim, ser realmente o caminho. Eu acredito que sim. Né? Até pelo menos a indústria ter seu retomado e também caminhar junto. Os dois poderiam caminhar juntos. Sim, não há problema nenhum. Né? Não há problema nenhum. Pelo menos até que se passe essa fase difícil que o Brasil passa, seria importante eles andarmos juntos e lá na frente ampliarmos e desenvolvermos esse trabalho. E o Vale tem esse potencial? Muito, né? O Vale é muito grande e tem uma representatividade enorme na economia. Sim, é interessante. Quem vem ao Vale, por exemplo, vai para Taubaté, quer conhecer o sítio do Pica-Pau Amarelo. Com certeza. E aí, bom, tudo bem, são questões ali que envolvem a estrutura do sítio, mas ainda é um espaço que não foi totalmente aproveitado como deveria. Não. E às vezes eu acredito que as pessoas ficam um pouco decepcionadas com o que vê. Sim. Porque, mediante a história, né, aquilo não representa muito, então fica um pouco difícil isso. Eu acho que com isso acontece em outros lugares, outros pontos turísticos que deveriam ser revistos e muito mais bem aproveitados. Eu falo isso porque uma coisa você pode integrar, né? Você pode, como uma região unida, aproveitar o sítio, aproveitar outros pontos ali, criar um roteiro em outras localidades e outros municípios e todo mundo ganhar com isso, a rede de hotel, gerar emprego, artesanato, como acontece com as figureiras em Taubaté. Sim, eu acho que em volta disso tudo há uma grande oportunidade de negócios, em que muita gente possa ser beneficiada, né? em detrimento de todo esse turismo que nós temos. Onde uma questão ligada direto aos municípios, não como crítica, mas como sugestão, sim, às vezes de colocar um profissional sério com visão administrativa para conduzir essa secretaria. Aliás, eu acho que cada secretaria devia ter uma pessoa especializada naquela secretaria. Não político, técnico. Técnico, que o desenvolvimento seria muito maior. Você sente essa carência aqui? Sinto muito, há muita carência disso. Né? Então, por isso que seria necessário uma pessoa técnica para cada secretaria para desenvolver um bom trabalho para o município, para os munícipes e para os nossos turistas. Todo mundo ganharia, né? Sim, seria uma coisa importante. Criar um roteiro nesse sentido que não foi feito ainda, integrando as cidades. Com certeza. Isso seria uma grande e boa opção para o nosso turismo. Vou até convidar o prefeito de São Bento para vir ao programa. São Bento, você conhece São Bento do Sapucaí? Sim, conheço. São Bento, ali acontecem competições, os principais atletas do Brasil de arco e flecha vão para São Bento treinar e fazem um campeonato ali. Que legal. Tem as pessoas que vão escalar e não é divulgado. É algo que poderia se aproveitar. Vem de encontro ao que nós estamos falando, né? Se fosse uma coisa bem colocada, bem direcionada, teria uma outra, seria uma alavancada para o próprio município e região. Temos também aqui, só para citar o exemplo, da própria casa, né, da equipe de vôlei Funvic Taubaté, com campeões olímpicos, que os hotéis, não sei como é que a Prefeitura de Taubaté trabalha isso, mas é uma opção de turismo, ver um jogo de vôlei dos campeões olímpicos do Brasil, tem alguns estrangeiros também, os hotéis indicarem, levar os turistas, oferecerem isso até a rede hoteleira. A rede hoteleira, sim. Fazer o transporte, o translado, seria uma coisa bacana. Super bacana, para quem está aqui e para quem é de fora também. Sim, principalmente para quem vem de fora, penso eu. Temos que profissionalizar um pouco esse lado. Sim, e vir com mais atenção. Somente nas comunidades, né? Nos bairros, né? Nos bairros, muito, que eles são um pouco esquecidos depois de cada eleição. Sim. Não é verdade? Como sempre, né? Como sempre, infelizmente. A gente vai aproveitar e chamar mais um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho para o bloco final do programa Vale e Soluções de hoje, discutindo políticas e a região metropolitana do Vale. Voltamos em instantes.
Retornamos para o bloco final do programa Vale Soluções de hoje, conversando com Lincoln Augusto, presidente do PRP Municipal de Tremembé. Lincoln, falamos hoje no programa sobre a região metropolitana, sobre o turismo como uma ferramenta importante. E no primeiro bloco nós começávamos a falar um pouco sobre a conscientização do voto. A reforma política ainda não foi aprovada, mas nós sabemos da importância do voto distrital, que facilitaria aquela sugestão que você deu, né, sobre o potencial dos votos aqui da região. Eu queria te perguntar uma coisa, como é que o PRP hoje pensa a política de modo geral? Então, o PRP é um partido não velho e não muito novo, mas tem uma visão ampla da política e principalmente hoje da necessidade de atender os anseios da população, né? A população, a sociedade em um todo, clama por uma renovação política, né? E isso só se faz através da importância do nosso voto. Não há outra forma a não ser o voto para que tudo seja renovado e mudado. Com tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, a sua opinião sobre a região, as pessoas aqui estão mais conscientes para votar? Você acredita que realmente há uma preocupação, um cuidado maior em identificar o candidato certo? Sim, com certeza, porque, olha, veja bem, as pessoas hoje entendem e veem melhor a política. Você acredita nisso? Acredito. E você sente isso, né? Em conversas, de grupos de pessoas. Então, todo mundo está muito consciente, mediante a tudo que tem acontecido no país. E clamam, sim, por uma nova política, por os novos comandantes, por uma gestão mais séria e politicamente correta. Então, quando você conversa sobre essas possibilidades, você percebe nas pessoas a indignação do que está acontecendo. E com isso, não há outra forma de mudança a não ser com voto, que vai acontecer nessas eleições, que nós vamos votar para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente da República. Eu sempre me faço a pergunta, não é de hoje, que é uma eleição injusta para o candidato a deputado estadual, federal e para o senador, e para a população. Por quê? A atenção toda fica no candidato a presidente e no candidato a governador. Sim. Então não há tempo, não há uma condição, não há mídia para se avaliar uma proposta de um deputado federal, estadual e de um senador. O que você acha? Eu acho que isso é uma grande verdade, mesmo porque nós teremos 45 dias de campanha. Reduziu, né? Muito, né? O TSE está muito mais em cima sobre todos os aspectos de campanha e você tem um tempo muito pequeno para poder colocar suas ideias, trabalhar, reunir para fazer uma boa campanha. Então, o tempo que nos sobra, nós temos que ser objetivos para levar à população o que há de melhor nas nossas propostas e de melhor para a política nacional, seja ela estadual, federal e nacional. Você acha que as pessoas elas conseguem acompanhar esse ritmo hoje? Conseguem? Eu acredito que sim, porque politicamente os eleitores estão muito, muito atentos a tudo que acontece. Então é muito fácil essa conversa, esse diálogo para uma melhor política. Fala-se muito que a renovação pode vir a acontecer numa proporção enorme nessas eleições. Você acredita? Eu acredito. Existem algumas pesquisas que nos mostram uma renovação aí de 50% na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, que é importante, né? Porque o povo está insatisfeito com
o que lá estão. E, repito, não há outra maneira de mudança a não ser com o voto. Então, o voto consciente, o voto correto para a mudança, né? As pessoas falam muito em brancos e nulos. Eu acho que não. As pessoas têm que ter a consciência de votar e votar bem. Escolher bem os seus representantes. Porque se não fizerem assim, não há mudança. Vai continuar como estão. Então, volto a repetir. O voto é extremamente importante para a renovação e a mudança da política brasileira. Nós esperamos que a população realmente caminhe para isso. Uma coisa que eu sempre coloquei é que, na minha opinião, o partido político é o principal responsável pela falha enorme da estrutura política. Porque o mandato pertence ao partido. E o candidato tem que passar pelo crivo do partido para poder se colocar numa convenção para ter a legenda. Exatamente. Correto? Exatamente. A sua colocação está correta, né? E é por isso que eu digo que nós precisamos fazer uma política séria, né, para dar representatividade a tudo isso. Como citei no começo, eu usei o exemplo de Taubaté. Na última eleição, 356 candidatos de fora obtiveram voto para deputados do município. Com toda certeza, acho que se 5% desses de fora vieram para o município, foram muitos. Com certeza. E a grande questão é por que a população do Vale não vota em candidatos do Vale? Tá aí uma coisa que tem que ser trabalhada, porque realmente é incrível, né? Como é que isso acontece? Nós temos números para provar isso, quer dizer, ninguém está tirando isso do nada, né? Existem números e realmente o Vale tem que votar no pessoal do Vale, porque para ter uma representatividade, realmente, né? Imagine você que hoje nós temos 2 deputados estaduais e 3 federais. É muito pouco. É muito pouco para 2 milhões de votos. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu quero muito agradecer a participação do Lincoln Augusto, presidente do PRP da querida Tremembé, que esteve conosco hoje, falando um pouco sobre a região metropolitana do Vale e sobre a conscientização política. Lincoln, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você. Um grande abraço. Nós ficamos por aqui, estaremos de volta no nosso próximo encontro com o programa Vale Soluções. Até lá.